Como é bom viver em família, Senhor. Louvado seja o teu nome. Juntos, uma família. Uma família, vivendo em amor, alcançando o perdido, formando discípulos. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Tenho certeza que pelo fato de estarem neste momento priorizando ouvir a voz de Deus, Ele falará e te abençoará através dessa aulinha online. Você crê? Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Espero que vocês tenham tido um ótimo Dia das Crianças, com muita brincadeira, muita alegria, muita coisa gostosa, junto com a família, né? Espero que todos vocês tenham aproveitado muito bem esse dia. Hoje a gente vai falar sobre a aulinha da semana 16 do nosso livro, né? Que vocês já conhecem. Nosso livro Junto ou Conjunto, né? Então hoje vamos para a aulinha 16. E o tema dessa semana é cálcio, ferro e mais vitaminas. Nossa, que tema diferente, né? Por que será que fala disso? Bom, cálcio, ferro e vitaminas são coisas essenciais para o nosso corpo, não é? Coisas que a gente precisa para ficar forte, para ficar saudável, né? Para ficar com a saúde tudo ok. Então, por que será que a gente vai falar disso hoje? Vamos ver? Bom, o versículo de hoje, ele está em 2 Coríntios 12:9, que diz assim: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Quem será que disse isso? A gente vai ver tudo isso na aulinha, né? Bom, nós temos sempre os nossos alvos da semana, né? Que precisamos saber que Deus nos fortalece quando estamos fracos. Precisamos sentir a força do Senhor e precisamos praticar, ser fortalecidos no Senhor e permitir a sua ação em nossa vida, não é? Precisamos ser fortalecidos aonde? Em Cristo, né? No Senhor. Ele é a nossa força. Bom, aqui a gente vai ver um pouquinho sobre Paulo, que a gente já vem vendo sobre ele, né? A gente já vem trabalhando sobre ele. E Paulo, ele fala ali também para os coríntios sobre os falsos profetas. Nesse texto, no capítulo 11 de 2 Coríntios, Paulo, ele avisa o povo sobre os falsos profetas. O que seriam os falsos profetas? São pessoas que fingem que vão falar de Deus, mas eles não falam segundo a vontade de Deus. Eles não falam aquilo que Deus pede para falar. E muitas vezes eles nem falam aquilo que está na Bíblia, não é? Nós, como cristãos, nós temos sempre que ter a Bíblia como a nossa base. A Bíblia é a palavra de Deus e a gente tem que estar alicerçado ali. E a gente tem que conhecer a palavra de Deus para a gente ver se o que a pessoa, o apóstolo fala, tá batendo ali, né? Se está de acordo com o que está na Bíblia. Se na Bíblia diz uma coisa e o apóstolo diz outra coisa diferente, tem alguma coisa errada aí, né?
Então Paulo, ele estava avisando o povo sobre esses falsos profetas que não estavam de acordo com Cristo, não estavam falando aquilo que Deus mandava falar, não é? Então ele tinha que alertar as pessoas sobre esses falsos profetas, para eles conseguirem distinguir quais eram os verdadeiros profetas e quais eram os falsos profetas, né? E Paulo, ele também fala aqui a respeito de um espinho na carne que ele tinha. O que significa esse espinho na carne? Significa que, apesar dele ter feito muitas maravilhas, dele ser um apóstolo muito famoso, ter feito muitas coisas boas para o reino de Deus, ele também tinha um probleminha ali. Ele tinha uma coisa que ele não conseguia resolver. Ele tinha o seu problema, né? E aí ele fala que ele tinha esse espinho na carne, que era essa situação dele, que era um problema para ele. E nós também temos, não temos? Todo mundo tem algum problema, algum espinho na carne, não é? A gente tem algumas situações que a gente não consegue resolver sozinho muitas vezes, né? E aqui a gente vai ver como Paulo lidou com esse problema, como Paulo enfrentou esse espinho na carne. Na verdade, não foi bem enfrentar, né? Ele lidou com esse problema, né? A gente vai aprender com ele aqui pra gente também poder fazer assim, né? Nós temos os nossos problemas, nós temos também o nosso sofrimento. Paulo deixa claro aqui que ele também tinha o sofrimento dele, não é? Ser cristão é uma vida de alegria, é uma vida de paz, uma vida cheia do Espírito Santo, mas não quer dizer que vai ser uma vida perfeita, não é? Na Bíblia está escrito também que no mundo nós vamos ter aflições, mas tem de bom ânimo, pois ele, Cristo, venceu o mundo. Mas ele não fala que a gente não vai ter problema. A gente vai sim, mas a gente tem que estar fortalecido no Senhor. Como diz aqui o tema de hoje, a gente tem que estar fortalecido em Cristo, porque Ele nos fortalece quando a gente está fraco, não é mesmo? O poder dele é mais forte quando estamos fracos, estamos dependentes dele, porque a gente sabe que sozinho a gente não consegue fazer nada, a gente não consegue enfrentar os problemas sozinho, né? Nós temos que estar firmes e fortalecidos em Deus, para que Ele possa nos ajudar a vencer, não é mesmo? Então, o que Paulo faz em relação ao seu espinho na carne? Ele é um excelente modelo que nos ensina a lidar com o sofrimento e com a dificuldade, não é mesmo? Nós todos temos dificuldade. E então nós temos que levar esse exemplo de Paulo para as nossas vidas também. A primeira coisa que Paulo fez foi, ele orou pela remoção do espinho 3 vezes. Ou seja, é claro que é normal a gente pedir para Deus nos livrar de alguma dificuldade, de algum sofrimento. Isso é normal. E não tem problema a gente pedir isso para Deus, né? Isso é uma coisa normal. A gente tem alguma dificuldade, a gente pede, Deus, nos livra disso, Deus nos tira dessa situação, não é mesmo? Apesar da gente saber que a gente vai passar por isso, muitas vezes a gente não gosta, né? Ninguém gosta de passar por problema. Então Paulo também não gostava. Paulo pediu para Deus tirar esse espinho da carne 3 vezes. Ele orou para Deus
para livrar ele dessa situação, não é? A segunda coisa que Paulo fez foi aceitar o fato de que teria que viver com esse espinho. Nem todas as orações são respondidas positivamente, não é mesmo? Ele orou, pediu para Deus livrar ele daquela situação, daquele problema que ele tinha, mas Deus não livrou. Muitas vezes a gente vai ter que passar por algumas situações, não é? Não é todas as dificuldades que Deus vai nos livrar. Se fosse assim, seria muito fácil ser cristão, né? Mas não é assim que funciona. Muitas vezes Deus nos livra sim, mas nem todas, nem todas. Às vezes Deus nos responde com um não. Às vezes Deus não vai nos livrar, não vai nos tirar daquela situação ou daquela dificuldade, né? E nós temos que aprender com Paulo e aceitar o fato de que ele teria que viver com isso. Aquele espinho estaria para sempre na vida dele. E ele aceitou isso. A terceira coisa, Paulo reconheceu bênçãos no espinho. Ele ouviu de Deus o versículo que a gente viu. A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Muitas vezes, em vez de tirar os problemas da nossa vida, Deus os utiliza para o nosso crescimento. Muitas vezes Ele nos fortalece no meio desse problema. A gente acaba aprendendo muita coisa que a gente não aprenderia se não passasse por aquela situação, né? Paulo descobriu que o poder de Deus era mais forte quando ele estava fraco, porque ele dependia de Deus. Ele dependia 100% de Deus, não é? E a quarta coisa que Paulo fez, ele aprendeu a se alegrar com suas fraquezas, com seu sofrimento, perseguições e dificuldades. Paulo sofreu muitas perseguições e ele aprendeu a se alegrar, a dar graças a Deus por isso. É fácil fazer isso? Não, não é fácil, né? A gente sabe muito bem quando a gente está passando por um problema. Não é fácil a gente se alegrar, a gente falar, glória a Deus pelo problema que eu estou passando. A gente nunca faz isso, né? Paulo, ele aprendeu a se alegrar nessa dificuldade. A gente também tem que aprender, mas não é fácil, não é fácil, né? Temos que aprender a reagir aos nossos desafios e às nossas dificuldades, assim como Paulo. Não quer dizer que a gente não vai ter problema nunca. Nós somos cristãos, mas nós estamos sujeitos a todo tipo de dificuldade, não é? Mas nós temos que nos achegar a Deus, nos fortalecer em Deus, porque Ele é a nossa vitamina. E quando estamos fracos, Ele nos fortalece, não é? Então, que vocês fiquem com essa palavra no coração de vocês, que a gente aprenda a reagir da mesma forma de Paulo nos nossos problemas e dificuldades, não é mesmo? Não é fácil, mas é uma coisa que temos que trabalhar diariamente e buscar em Cristo para que Ele nos fortaleça nessas situações, não é? Bom, fiquem com Deus, crianças. Beijinhos para vocês.